Agora o capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. Morava em Cesareia um centurião do exército romano chamado Cornélio, comandante de um regimento conhecido como italiano. Ele era um homem piedoso que tinha fé em Deus, como também toda a sua família. Praticava a caridade com boa vontade e orava continuamente a Deus. Certa tarde, por volta das 3 horas, ele teve uma visão. Nessa visão, ele viu claramente um anjo de Deus que veio na direção dele e disse: Cornélio. Cornélio ficou olhando para ele cheio de medo. O que o senhor quer? Perguntou ao anjo. O anjo respondeu: as suas orações e suas boas obras subiram como oferta diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope procurar por um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado com Simão, o curtidor, na beira da praia, e peça que venha te visitar. Logo que o anjo foi embora, Cornélio chamou 2 dos servos da sua casa e um soldado piedoso da sua guarda pessoal, disse o que tinha acontecido e enviou todos a Jope. No outro dia, quando eles estavam se aproximando da cidade, por volta do meio-dia, Pedro subiu ao terraço da casa dele para orar. Ele estava com fome, porém, enquanto preparavam o almoço, teve uma visão. Ele viu o céu aberto e um grande lençol de pano grosso, preso pelas 4 pontas, que descia ao chão. No lençol havia toda espécie de animais, répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. Nunca, Senhor, disse Pedro, pois em toda a minha vida nunca comi algo impuro ou imundo, conforme as nossas leis judaicas. A voz falou pela 2ª vez: não contradiga a Deus, não chame de impuro o que Deus purificou. A mesma visão repetiu-se 3 vezes. Depois o lençol foi recolhido ao céu novamente. Enquanto Pedro refletia acerca do significado da visão, os homens enviados por Cornélio haviam encontrado a casa e achavam-se ao lado de fora do portão, perguntando se aquele era o lugar onde morava Simão, conhecido como Pedro. Nesse tempo, enquanto Pedro ainda estava meditando sobre o significado da visão, o Espírito Santo lhe disse: Simão, estão aí 3 homens para falar com você. Levante-se e desça para encontrar os 3 e vá com eles. Fui eu que os enviei. Assim Pedro desceu. Eu sou o homem que vocês estão procurando, disse ele. Qual é o motivo que os trouxe até aqui? Os homens responderam: nós fomos enviados pelo centurião romano Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, que tem um bom nome entre o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que chamasse o Senhor à casa dele para que viesse e falasse a ele o que Deus quer que seja feito. Então Pedro convidou os 3 para entrar e ser seus hóspedes aquela noite. No outro dia foi com eles, acompanhado por alguns irmãos de Jope. Chegaram a Cesareia no dia seguinte. Cornélio estava esperando por ele e havia reunido seus parentes e amigos íntimos para conhecerem a Pedro. Quando Pedro entrou na casa, Cornélio prostrou-se diante dele em adoração. Mas Pedro disse: levante-se, eu não sou um Deus, sou um homem como você. Então ele se levantou e os 2 conversaram durante um momento e depois entraram onde muitas pessoas estavam reunidas. Pedro disse: você sabe muito bem que é contra as leis judaicas que eu entre na casa de um gentil. Mas Deus me mostrou numa visão que não devo chamar ninguém de impuro ou imundo. Por isso eu vim logo que fui procurado. Agora digam o que querem. Cornélio respondeu: há 4 dias eu estava orando como de costume, e a esta hora da tarde, quando de repente um homem apareceu em minha frente vestido com um manto brilhante, me disse: Cornélio, Deus ouviu as suas orações e as suas boas obras foram observadas por Deus. Envie agora alguns homens a Jope buscar Simão, chamado Pedro, que está na casa de Simão, o curtidor, na beira da praia. Por isso, imediatamente mandei procurar o Senhor, que fez bem em vir tão depressa. E agora, nós estamos aqui esperando na presença de Deus, desejosos de ouvir o que o Senhor ordenou que nos falasse. Então Pedro respondeu: agora vejo claramente que os judeus não são os únicos preferidos de Deus. Em cada nação ele tem aqueles que o adoram, praticam boas obras e são aceitáveis a ele. Tenho certeza de que vocês ouviram a respeito da mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Essa mensagem tem se espalhado por toda a Judeia, começando na Galileia, depois do batismo de João Batista. E vocês naturalmente sabem que Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. Viveu fazendo o que era o bem e curava todos os que estavam dominados pelo diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez em todo Israel e Jerusalém, onde o mataram, levantando-o no madeiro. Agora,
Deus o ressuscitou no terceiro dia e fez com que ele fosse visto não por todo o povo, mas por certas testemunhas que o mesmo Deus tinha escolhido de antemão, nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. E ele nos mandou pregar a boa nova em toda parte e testemunhar que Deus o colocou como juiz de vivos e de mortos. E todos os profetas escreveram a respeito dele, dizendo que todo aquele que crer em Jesus terá os seus pecados perdoados por meio do seu nome. Quando Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos aqueles que ouviam a palavra de Deus. Os judeus convertidos que tinham ido com Pedro ficaram admirados de que a dádiva do Espírito Santo fosse derramada até sobre os gentios. Não podia haver dúvida sobre isso, porque eles os ouviram falar em línguas e o louvar a Deus. Pedro perguntou: será que alguém vai proibir que eles sejam batizados com água, agora que receberam o Espírito Santo como nós? Então mandou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois disso pediram que Pedro ficasse com eles alguns dias.